Existe uma diferença entre opressão e possessão. Se for olhar no sentido assim, mais fácil de te explicar, a diferença principal entre elas é que uma é de fora para dentro, no caso, a opressão é de fora para dentro. São demônios que oprimem, deixam a pessoa para baixo, às vezes deixa a pessoa irritada, às vezes leva maldição para a vida daquela pessoa, leva um monte de tribulação, entendeu? Tá oprimindo aquela pessoa. E existe a possessão, quando já é de dentro para fora. A pessoa já está com um ou mais demônios dentro do corpo, beleza? E agora você vai entender como que uma pessoa começa a sofrer opressão, Rafael. Existem algumas coisas que podem dar essa liberdade para os demônios começarem a oprimir uma pessoa e vir levar ela a entrar em depressão, a ficar muito irritada, a começar tipo, dar tudo de ruim na vida, porque são demônios, é uma pressão em cima dessa pessoa no ponto de oprimir ela, tá? Coisas que dão liberdade para acontecer essa opressão. Primeira coisa delas, eu acho que tipo é a mais pesada de todas, tá? Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso. É a maldição. É uma pessoa te amaldiçoando, entendeu? Pode ser principalmente pais, às vezes amaldiçoam, esposa, as pessoas que mais convivem com você, geralmente são quem tende a te amaldiçoar sem perceber, às vezes sem saber que tá te amaldiçoando, ou às vezes não tendo noção do peso daquilo tudo, tá? E o que é maldição? Dição, vem da parte de dizer, maldizer. Então é uma palavra lançada contra você. É aquela pessoa que fala assim, o diabo que te carregue. Um pai que fala isso para um filho, depois o filho começa a sofrer tribulações, começa a sofrer opressão. São coisas diabólicas, entendeu? Então você está abrindo brecha para tipo demônios abrirem sobre a vida daquelas pessoas que você ama, ou então daquela pessoa que você proferiu a palavra, não só para os teus filhos, não só para os teus pais, para o teu cônjuge, para qualquer pessoa. A Bíblia fala muito isso, que as nossas palavras têm o poder de abençoar ou amaldiçoar pessoas, beleza? Então a gente tem que cuidar muito com isso, tá? Já na parte de... outra coisa sobre opressão. Existem lugares que são propícios para isso, entendeu? Onde que demônios já habitam ali. Por exemplo, em bares, lugares de boemia, lugares pesados, onde o tráfico, onde muita coisa ruim acontece, esses lugares já têm, são mais propensos a ter isso, porque existe uma carga maior ali disso tudo, entendeu? Que te faz ficar oprimido, entendeu? É muito claro de você observar isso. Lugar onde que tem muita guerra, lugar onde que tem muito tráfico, onde que tem prostituição, onde tem muita boemia, é sempre mais comum você ver pessoas depressivas, e não só nesses lugares assim que eu falo, em lugares onde também existe muita soberba, onde existe muita ganância, pessoas muito fissuradas em dinheiro, sabe? Então tem lugares que são propícios para isso. A gente tem que evitar esse tipo de lugar. Tá? Outras coisas que fazem você também ser oprimido, você dar liberdade, às vezes existe atitudes, condutas que a gente tem que vai começando a dar liberdade para demônios entrar na nossa casa, entendeu? Entrando na nossa casa, entrando no nosso carro, entrando no nosso lar, entrando nos lugares onde a gente frequenta, beleza? E isso daí você já sabe o que é pecado, são coisas ruins que vai dando liberdade para esses demônios estar perto de você, beleza? Até no teu celular, coisas que você escuta, então a gente tem que cuidar muito com o que está falando, com o que está cantando, porque nossas palavras são bênçãos e são maldições, beleza? Possessão, tá? Possessão já como que é? É quando a pessoa já está possessa, já tem demônio dentro da pessoa. E muitas vezes isso é por maldição ou é por condutas também. Quando você dá muita liberdade, quando você se entrega muito, demasiadamente para a vida louca, vamos dizer assim, para a vida louca, para fazer coisas erradas, você vai dando tanta liberdade, a ponto de demônios entrarem dentro de você ou dentro de pessoas que estão ao seu redor, pessoas que foram amaldiçoadas por palavras, entendeu? E o que acontece, Rafa, quando as pessoas estão possessas? Uma pessoa possessa já começa a fazer coisas que traz vexame, entendeu? Ela começa a fazer aquelas coisas, tipo, absurdas e que trazem vergonha, que, tipo assim, para a própria pessoa que está possessa e para familiares também, que ela começa a fazer umas coisas que já não é ela que está fazendo, entendeu? Já são quem está dentro dela que começa a fazer isso por ela. E muitas vezes isso daí é bem comum por maldição. Às vezes hereditária, às vezes um pai falando para um filho, às vezes a pessoa que está do teu lado está falando, e a gente tem que queimar e repreender em nome de Jesus isso. Como que quebra essas maldições? Muito por base de oração
e a base de jejum também. Lá em Mateus 17, do versículo 19 até o 21, Deus fala muito isso, ó, Jesus fala isso, ó, de uma parte em que os discípulos tentou orar, expulsar um demônio de uma pessoa, eles não conseguiram, então eles pediram a Jesus, falaram, Jesus, chega aí. Daí Jesus chegou, tipo, poxa vida, até quando, né, que vocês não vão aprender? Aí Jesus foi lá, orou, e o demônio saiu dessa pessoa, e ele ficou de boa. Daí aqui lá no versículo 19, tá? Isso eu só tava contextualizando que eu vou ler aqui, mas se você quiser ler, tá lá em Mateus 17, vai lá ler Mateus 17 que você vai ver isso aqui. Lá no versículo 19, então tá aqui, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsá-los? E lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, um grãozinho de mostarda, cara, é muito pequeno, é muito pequeno. Direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover montanhas, tá? E tá aqui, ó. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Beleza? Então, algumas coisas você tem que estar em jejum para poder conseguir expulsar esses demônios do corpo de uma pessoa, tá? Da vida de uma pessoa. E o que eu ia dizer aqui? O poder, o perigo, tá? A gente tem que cuidar muito com maldições que as pessoas lançam pra gente. Às vezes você tá no dia a dia, alguém vai começar a te chamar de um nome. Ah, você é um não sei o quê, você é burro, você é um idiota e tal. Queima e repreenda em nome de Jesus, tá? Por que, Rafael, em nome de Jesus, que você vai falar, talvez isso internamente, ou você vai falar baixinho para você, ou dependendo do que a pessoa falar, você fala na hora, tá? Queimado, repreendido em nome de Jesus. Queima e repreenda isso na hora. Não acate isso para tua vida. Porque em nome de Jesus, a gente ora em nome de Jesus, tá? Lá, tem muitas passagens na Bíblia que Deus deixa bem claro isso. Por exemplo, lá em João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou clarear um pouquinho mais para você que talvez você não entendeu por que a gente está falando que tem que orar em nome de Jesus. Lá em Hebreus se trata isso, eu não sei se eu anotei certo aqui de cabeça, depois eu tenho que ver na Bíblia. Lá no capítulo 7, versículo 25, se eu não me engano. Que Jesus fala, Jesus é o intercessor entre Deus e os humanos. Então você não consegue falar diretamente com Deus, você só consegue chegar a Deus por meio de Jesus, tá? Você só consegue falar com Deus por meio de Jesus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai a Deus senão por Jesus, entendeu? Ele é o sumo sacerdote. E é isso que você tem que cuidar, com o poder das palavras. O que você fala para a vida dos outros, seja de pequenas coisas, você é muito burro, você é um idiota, e não sei o que, tudo que você for falar, pensa, porque as palavras têm um peso, e todas as palavras lançadas não tem como ser recolhida. Uma vez lançada, já era. Às vezes uma coisa que você fala pro teu filho, ele nunca mais vai esquecer daquilo ali. Às vezes uma coisa que você fala pra tua esposa, pro teu patrão... E a gente tem que cuidar muito, porque a gente tem o poder de lançar bênçãos e maldições sobre a vida das pessoas. Então, às vezes, até o político que você não gosta, não gosto do Bolsonaro, tem gente que não gosta, né? Eu, particularmente, não vou me expressar se gosto ou não gosto, tá? Mas eu sempre abençoo, cara, sempre abençoo, eu falo, cara, que essa pessoa tenha sabedoria, que ela tenha discernimento, capacidade de execução, que ela seja abençoada, que traga bênçãos para nossa nação e tudo, porque as pessoas que você amaldiçoa refletem em você, talvez não diretamente hoje, mas uma hora vai refletir em você, então cuida com tudo que você for falar, com o mal que você deseja para o próximo, beleza? Cara, mas eu tenho raiva daquela pessoa, não consigo desejar o bem para ela. Então eu vou te trazer aqui mais uma lição, tá? Qual que é o poder de você... Qual que é a importância de você perdoar uma pessoa? Lembra na oraçãozinha do Pai Nosso? Você já orou... Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí chega a parte... Eu não sei, eu tô meio perdido aqui na oração, que eu tô falando muito rápido, tá? Mas chegando na parte lá do Pai Nosso, que a gente fala, presta atenção nessa frase. As pessoas falam, mas não presta nem atenção no que está sendo dito. Parece que ora como se fosse uma música, cantando, que você nem escuta o que você está falando. Então, quando você for orar, presta atenção no que você está orando, tá? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Então, como que você está perdoando o teu próximo? Você pede para Deus te perdoar igual você perdoa o teu próximo, e você não perdoa o teu próximo, entendeu? E isso não é só na oração do Pai Nosso, quer ver, ó? Lá em Marcos 11, até anotei aqui, ó, deixa eu ver aqui, Mateus, Marcos, eu acho que é um pouquinho para frente, tomara que eu não apanhe para falar aqui, ó. Marcos 11, 25 e 26, eu anotei aqui, ó. Marcos 11, versículo 25 a 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe de vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Entendeu? Então, cara, independente da pessoa que você tem mágoa ou não, independente de quem seja na Terra, o pior ser do mundo, um estrupador, um matador, um assassino, abençoe essa pessoa. Por mais que você não queira fazer isso, abençoe. Abençoe. Abençoar o bandido também, abençoar o bandido também. Tem que abençoar. Lança bênção sobre aquela pessoa. Deseje salvação. Por mais cruel que seja a coisa que a pessoa faça, não cabe a você julgar. Não é você que tem que fazer juízo de ninguém. Deus fala que ninguém tem que fazer juízo, senão ele. Beleza? Então, aprenda a perdoar. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa minha mini pregação para você aqui, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like. Se você quiser mais vídeos, por favor, comenta aqui embaixo. O canal tá começando agora, o Instagram tá começando agora, e eu preciso saber o que vocês estão achando do que eu tô trazendo aqui para vocês, beleza? É nóis, fé em Deus.